E agora a gente segue o programa com outro assunto. Você vai conhecer agora, gente, 2 homens que por causa do vício em álcool perderam as casas e foram parar nas ruas. Mas com a ajuda de profissionais estão conseguindo, viu, mudar o rumo dessa história. Para milhares de pessoas, o teto que deveria ser o de uma casa acaba se tornando uma ponte, uma marquise ou até mesmo o céu. A cama é o chão mesmo. Depois de perder a mãe e terminar um noivado de 2 anos, o Marcelo se viciou no álcool e quando viu, foi parar nas ruas. Alguém me deu uma paulada, né? Eu levei 6 pontos no supercílio. Aí quando eu acordei, eu estava no hospital, né? Quando eu acordei, eu estava no hospital e os médicos fazendo a cirurgia, né? Aí eles falaram, você foi agredido na rua. Natural de Itabuna, sul da Bahia, há quase 30 anos, veio para a Grande Vitória em busca de um trabalho formal e conseguiu. Sofrendo de depressão e viciado no álcool, perdeu tudo. O que ganhava, gastava na bebida. Situação parecida com a do Ramon, o argentino que largou a terra de Diego Maradona, um ídolo para ele no futebol, para viver no Brasil em 1986. Hoje, aos 70 anos, pai de 2 filhas argentinas e de um filho brasileiro, ele trata diabetes e um problema no pâncreas. Já ganhou muito dinheiro na vida, teve 2 famílias, mas não soube aproveitar e acabou sem ter onde viver. Eu bebi muito whisky, né? Whisky, vodka. E a cerveja, né? Eu comecei a beber, comecei a mezclar con otras personas que no conocía, ¿cierto? Una cosa que quiero saber bien claro, yo nunca usé ningún tipo de tóxico, ¿tá? Mi problema es solo beber. Yo no fumo ni cigarro, ¿cierto? O álcool me destruyó, perdí muchas cosas, ¿no? Fiquei doente también por culpa del álcool, ¿cierto? Y unas cosas va puxando a otras, ¿no? Perdí el empleo, perdi onde eu morava e tive que ficar na rua mesmo. Até agosto do ano passado, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a população de rua era de quase 230 mil pessoas. Um aumento, gente, em 10 anos de mais de 900%. Desemprego e problemas na família são as principais razões apontadas por quem acaba parando nas ruas. Sabe o que o Marcelo e o Sr. Ramon têm em comum? Eles não são mais invisíveis, resolveram pedir ajuda e encontraram apoio na assistência social da capital. Eu tenho higiene, eu tenho a cama para me deitar, eu tenho um ventilador, eu tenho um chuveiro quente, chuveiro frio, né? Nós temos as demandas dos nossos educadores, né? Que cada um deles pega uma parte para tirar documento, outros para levar no posto de saúde, na unidade de saúde. Não, aqui sou muito bem tratado, não tenho nada a reclamar, sinceramente. O pessoal é muito bem tratado comigo, funcionário principalmente, assistente social, o psicólogo. No momento são 90 vagas, 24 horas para atendimento da nossa população em situação de rua. E aqui, como nos outros espaços, tem uma equipe técnica formada por assistentes sociais, por psicólogos, que vai fazer o PIA, que é esse plano individual de atendimento para a superação. Ela é encaminhada para outros serviços públicos, saúde, educação, pode se matricular na educação de jovens e adultos, que funciona aqui dentro também, cidadania, direitos humanos, documentação, acesso ao emprego. O abrigo foi criado há 3 anos, no auge da pandemia. Mais que um espaço físico, a oportunidade de um recomeço. O alcoolismo realmente é devastador, mas como a gente viu aí agora na reportagem, existem caminhos, tá? Tanto para o alcoolista quanto para a família, que sofre demais, né? Com tudo isso, talvez até mais que o próprio alcoólatra.
E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente, já viveu essa situação em casa? Manda pra gente seus comentários no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, porque aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza, pela sua participação, viu? Obrigada também, dona Carmelita, tá aqui para também contar o relato. Já enfrentou esse drama na família também. E a gente também recebe aqui a dona Rose. Obrigada, viu, pela sua participação. Tudo bem, obrigada. A senhora também já enfrentou esse drama na família? Já enfrentei, sim. O que aconteceu? Conta pra gente. Meu esposo, tá? Ele era funcionário da Universidade Federal e sempre bebeu socialmente, não tinha nenhum problema disso aí, nessa questão. Mas com o tempo foi se agravando, bebendo, parava em bar com os amigos e foi se tornando, né? Então, quando a gente chegou a descobrir que a situação já estava... Ele em casa não, tá? Ele sempre foi muito tranquilo. Mas quando chegava, ele não demonstrava nada que pudesse fazer com que a gente tivesse alguma questão de, assim, como é que diz? Violência, tá? Mas a gente percebia que ele chegava, comia pouco, ia dormir... Mas o que mais, assim, atrapalhou a gente, que a gente chegou a descobrir depois, foi que ele saía de manhã e não ia para o trabalho. Não ia para o trabalho. Ele já estava, assim, indo aos encontros das pessoas que eram amigos, né? Os amigos do bar, mulheres também, sentavam em rodinha. E nós descobrimos que tinha 60 dias que ele não aparecia no trabalho. Ele estava praticamente assim, quase perdendo o emprego. Ele era funcionário da Universidade Federal. Ele chegou a ser internado? Foi internado. Foi justamente quando nós descobrimos essa situação na UFES, nós procuramos a Universidade Federal, tá? Aí o médico da universidade deu um prazo que a gente tivesse 24 horas para estar internando ele, para segurar a questão do emprego dele, porque já estava com o pé. Mas só que a universidade não tinha, assim, aquele acompanhamento, porque ele estava precisando de um tratamento. Você está entendendo? Que a gente não sabia daquele tratamento dele, assim, porque em casa ele era normal. Entendeu? Daqui a pouquinho, então, a senhora vai contar pra gente qual foi o resultado desse tratamento. Se realmente funcionou ou não. Mas antes, olha só o depoimento da dona Carmelita. A senhora também viveu uma situação um pouco parecida com seu esposo, né, dona Carmelita? Bem parecido. Boa tarde. Meu marido, ele era funcionário da Transportadora Continental, da Colatinense, só teve ótimos empregos, sempre ganhou muito bem, mas entregou depois a bebida. Aí veio a falta de alimento em casa, né? Eu com as crianças pequenas, eu tive que trabalhar, né? Fazer faxina, fazer crochê para vender, lavar roupa para fora, e ele também não queria que eu trabalhasse. Não trabalhava e não queria que eu fosse. Aí eu falava, não, eu vou. Aí ele me batia muito também, eu saía para trabalhar com o olho roxo. Mas eu ia, voltava, chegava em casa, brigava, e foi uma coisa terrível. Durante 25 anos sofri isso com ele. Aí ele empregava, depois já saía daquele. Ele saiu da Colatinense e foi para a Continental. Depois saiu da Continental, voltou para a Colatinense, porque ele era um ótimo funcionário, mas o que estragava era a bebida. Olha só as coincidências dessas duas histórias, Elza. Profissionais bem-sucedidos, né? Um trabalhava na UFES, a outra uma transportadora que foi muito renomada por anos e anos. E aí tinha um futuro brilhante pela frente, mas tudo foi devastado pelas drogas, perdão, gente, pelo álcool, né? O que não deixa de ser também uma droga, mas no caso aqui a gente está falando agora então do alcoolismo. Olha que ponto realmente, o álcool que pode estar ali, ó, no primeiro momento como algo mais recreativo na vida dessas pessoas, mas a que ponto isso pode levar? A gente percebe que são pessoas fantásticas, incríveis, que acabam se perdendo mesmo. Por quê? As pessoas, elas não se viciam, gente, em drogas ou álcool. Elas se viciam em fugir da realidade, em fugir da dor. E o álcool, nesse caso, é a via, é o carro que leva ela para a fuga, para o paralelo, para a fantasia. Então, quando a gente pensa no alcoolismo, a gente tem que pensar que aquela circunstância ali tem múltiplos fatores.
Pode ser influência, pode ter uma predisposição genética, aí ele pode ter aprendido no ambiente ali que beber é natural desde pequeno, porque tinha um pai ou uma mãe, alguém da família alcoólatra. Então são vários fatores, traumas, perdas, luto, também pode levar a pessoa a fugir da realidade usando algum tipo de substância. Então são vários fatores. São histórias muito tristes porque são potências que se perdem, né? Eles perdem a dignidade, eles perdem a família, a gente vê o aumento significativo de violência doméstica por causa do álcool. A gente vê as famílias se sentindo cada vez mais impotentes porque tentam de tudo para ajudar essa pessoa e não conseguem. Só que a gente tem que começar a prestar atenção em alguns sinais. Primeira coisa que acontece quando a pessoa tem um problema de dependência do álcool é ela negar que ela tem esse problema. Ela começa a negar assim, não, eu paro quando eu quiser. Ela pensa que ela tem domínio sobre a substância e, na verdade, ela já está dominada pelo álcool. Então, ela não tem mais o controle, aí ela vai perdendo tudo no entorno. Todos os níveis de vida dessa pessoa são prejudicados. O relacionamento no trabalho, a capacidade de produção, o relacionamento familiar, as finanças, a saúde física, né? Pode ter câncer, pode ter cirrose, a saúde mental, o índice de criminalidade também tem relação com essa dependência. E começa assim, eu começo a fugir da realidade, aí eu bebo um copinho de cerveja. Aí eu me senti, né, alegria, eu me senti bem. Aí eu quero ter aquela sensação de novo, porque com aquela sensação eu escapei da dor. Aí eu começo a beber 2. Aí eu aumento a quantidade e aumento a frequência. E quando eu me percebo, eu já estou ali dominado, bebendo todo dia e cada vez mais, porque o nosso organismo tem tolerância. Eu preciso de cada vez mais doses para ter de novo aquela sensação. Então é ali que acontece ali o domínio da substância sobre o indivíduo. E aí tudo no entorno já está se perdendo também, né? A capacidade de ajuda, a capacidade de comunicação, a capacidade de se reconhecer. É uma doença, a gente está lidando com uma questão crônica que precisa de ajuda de vários níveis para a gente conseguir ressignificar a vida dessa pessoa. Tem estágios, né? Tem ali o uso recreativo, como a dona Rose disse aqui, que o marido ia, volta e meia, bebia, até então socialmente. Tem o uso abusivo do álcool e também tem a dependência química. Daqui a pouquinho você vai contar então pra gente, Elza, em que momento desses 3 estágios acende o alerta. Aqui já é hora da família tentar intervir e como fazer isso. Mas agora eu também vou convidar aqui para o nosso bate-papo a Adriane. Ela vive, viu, gente, um grande drama com a irmã, que também é viciada em álcool. E ela vai contar pra gente como que está essa luta. Adriane, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Tudo jóia, Rafa. Como eu estava escutando as histórias, né, é complicado, porque às vezes são pessoas que têm potencial para trabalho, para família, para tudo, e em algum momento, eu ainda não descobri, talvez genética, né, mas o gatilho de minha irmã ficar na dependência do álcool. O ano passado a gente conseguiu fazer a internação dela, mas esse ano ela continua, né, com o vício do álcool, e é muito complicado, é muito triste a gente ver o familiar da gente se destruindo, né? A gente tenta fazer as formas que consegue, mas é uma coisa bem complicada. E conta pra gente dos estragos, né? De que forma que isso devastou a vida da sua irmã, o trabalho que ela tinha, que não tem mais, o que ela fazia antes, a família, né? Ela tem filha também, como é que fica isso? Hoje ela não tem trabalho, ela não para nos trabalhos justamente devido à bebida e ao emocional, porque isso tudo, a bebida também faz o nosso emocional, né, o emocional da pessoa, psicológico, né, fica muito abalado. Então ela não consegue mais desenvolver da mesma forma, né, um bom profissionalismo como ela era antes. Ela trabalhava a filha com hoje.
Ela trabalhava na área de administrativo mesmo. Era uma então, profissional comprometida com o trabalho. Sim, ótima profissional. Porém, hoje ela já não consegue mais desenvolver isso. Né? Vai ficando debilitada de uma forma, às vezes bebe no trabalho ou está alcoolizada e não consegue desenvolver a mesma coisa. Com isso também a filha, ela tem uma filha, a filha sofre com isso também, né? De ver a mãe dessa forma. E também quer ajudar. Então a gente tenta de todas as formas. Mas é triste a gente ver. Adriane, você tocou num ponto que é muito importante, que a gente abriu inclusive esse debate aqui falando exatamente isso, que às vezes a família sofre tanto, ou se bobear até mais, do que a pessoa que está aí no vício, já perdeu a noção, já perdeu a dimensão da proporção que isso tomou, e a família fica ali insistindo, tentando resgatar essa pessoa e sofre junto, né? Você sente isso também? Percebe isso até mesmo da sua sobrinha? Sim, a gente tem um sentimento de impotência, né? Porque a gente não tem o que fazer. A pessoa, como eu estava ouvindo vocês falarem, a pessoa não aceita ajuda. Ela acha que se ela tomar 2 colheres de chá ou tomar um copo, para ela é a mesma coisa. E não é. A gente que está de fora vê as alterações e quando é constante, o álcool já não sai mais do organismo, né, da pessoa. E é muito complicado, porque a gente tenta fazer com que ela melhore e a gente sofre. Eu acho que sofre mais do que ela. Verdade. Dri, obrigada pela sua participação com a gente, trazendo esse relato e abrindo também esse alerta voltado para o universo feminino, porque às vezes a gente traz aqui, a gente está aqui com a dona Carmelita, com a dona Rosa, que estão contando histórias dos companheiros de vida, né? E a gente também precisa mostrar que esse lado também acontece com as mulheres, não só com os homens. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. E hoje até as mulheres a gente não tem percebido tanto, mas esse nosso empoderamento também traz isso, né? Se a gente não tivesse controle, esse autocontrole. Perfeito, muito bem colocado. Obrigada, viu, pela sua participação. Um beijo para você, pela sua contribuição, a gente agradece. Beijo, Rafa. Agora, ela disse o seguinte, Elza, ela falou o seguinte, a respeito também do fator genético. Existe essa influência? Sim, existe predisposição, sim, porque nós recebemos componente genético dos nossos pais. Então, se eu tenho o pai ou o avô, né, que teve problema com álcool, eu tenho uma predisposição no meu gene para ter problema com álcool também. Não só álcool, outras drogas, né, doenças, enfim. O fator genético é predisponível, sim. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a dona Rose também encara essa realidade, né, com mais pessoas na família. Todos os irmãos dele, do meu ex-marido, que faleceu, todos eles são alcoólatras. Todos eles. Inclusive, hoje não vive com as esposas, vivem morando junto com a irmã lá na residência, porque não teve como. Elas não conseguiram, né, ajudá-los, assim, nessa parte, e não foi no meu caso, né? Então, eles vivem nessa mesma residência e causando problemas também, porque já foram internados várias vezes, vão e volta, e não conseguem sair da situação. Inclusive, eu tenho uma cunhada, tá, que chegou até ser agredida por um dos irmãos devido ao alcoolismo. Ela foi agredida pelo irmão dela? Pelo irmão dela, que é o irmão do meu marido que faleceu. Foi agredida por ele, eu que a socorri. E então, quer dizer, ele não é uma pessoa, como eu disse, sem a bebida, é uma pessoa trabalhadora, tudo bem. Mas quando bebe, transforma numa outra pessoa. Não respeita, agride. Então, ela levou lesões, levou 7 pontos na cabeça, ficou com os olhos todos roxos, passou uma medida protetiva para ela. Mas aquela história é difícil, porque ela já tem 72 anos e ela ainda convive no meio desse pessoal. A família inteira sofre? A família inteira. Todo mundo sofre.
Só ela, por exemplo, parece que eu sou o anjo da guarda dela. Porque todas as vezes que ela se sente acuada, ela vem para minha casa rapidamente, entendeu? Para que eu ajude. Mas eu falei com ela, eu também não vou poder todas as vezes registrar a ocorrência para que isso aconteça. Aí eu tento acalmá-la e tento conversar com a pessoa, que é o agressor. Porque eu sei que quando ele está bem, ele me escuta, ele me ouve. A mesma coisa que eu fazia com o meu marido que faleceu. Mas ele nunca foi agressor, o meu marido não. E esse aí já partiu para a agressão. Entendeu? Falando sobre o sofrimento da família, dona Carmelita, como é que foi criar os seus filhos nesse ambiente? Foi muito difícil. Ele me batia perto das crianças pequenas choravam. E depois que meu filho mais velho, o primeiro e o segundo, foram virando rapaz em 13, 14 anos, já não deixava mais. Quando ele vinha me bater, eles entravam no meio, os dois pequenos gritavam, choravam. Meu marido morreu de cirrose hepática. Morreu com 45 anos, mas eu já tinha separado dele, que eu fiquei 25 anos sofrendo. Depois eu falei, não vou ficar mais não. Eu tinha 30 e poucos anos na época, parecia que eu já tinha, acho que hoje, parece que eu sou mais nova do que antes. Eu tenho foto lá que parece que eu sou mais velha naquela época, hoje eu estou bem melhor. Elza, eu tinha deixado uma pergunta no ar, né? Porque às vezes a pessoa que está em casa acompanhando a gente fala assim, não, eu bebo, mas não estou nesse ponto não. Mas e aí, qual estágio você deve estar? Recreativo, abusivo ou na dependência? Como que a gente diferencia e em qual momento que já acende o sinal de alerta? Quando você começa a negar que você tem controle ou não daquilo dali. O recreativo, a nossa cultura vai promover sempre recreação através do álcool. Infelizmente, os nossos jovens estão bebendo cada vez mais cedo e cada vez mais quantidade e mais variação de bebidas, né? Inclusive fazendo misturas muito perigosas. Então, é da nossa cultura. A questão do abuso começam a aumentar a quantidade, começam a aumentar a frequência, começam a mudar o comportamento, porque inevitavelmente o comportamento do sujeito que bebe vai ser alterado, porque o álcool é um alterador do sistema nervoso central. Ele deprime esse sistema nervoso central, ele provoca inclusive a longo prazo demência prévia, sabe? A gente vê pessoa demenciando cedo porque bebeu demais. Então, assim, a família é uma grande rede de apoio, só que a gente tem que saber também os nossos limites. Nosso papel não é acusar, é acolher e oferecer ajuda. Ajuda em várias instâncias, espiritualidade, fé, clínicas especializadas, medicamento para ajudar no controle dessa compulsão, terapia, conversas, tudo que a gente puder fazer para ajudar essa pessoa, a gente faz, oferecendo. Só que a gente tem que entender que a pessoa também precisa querer. Porque a gente não é salvador da pátria de ninguém. Porque o que mais acontece com as famílias, Roberto, é que elas se tornam codependentes desse sujeito. Elas acham que ele só vai viver, ele só vai sobreviver com a ajuda dela. Aí ela vira o anjo da guarda de alguém. Aí ela esquece dela para cuidar do outro. Quer dizer, aí a saúde mental, a saúde física também a longo prazo vai ficando comprometido. Não é fácil. Alcoolismo não tem cara, não tem gênero, não tem classe social. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Eu, infelizmente, também passei por isso na minha família. E é muito triste. A gente não consegue resgatar, recuperar tudo que o indivíduo perdeu a longo prazo, mas a gente consegue ressignificar. Então, se você aí de casa tá bebendo, ou tem alguém bebendo demais perto de você, olha, a gente não faz promessas a longo prazo de que eu vou ficar um mês sem beber, eu vou fazer uma promessa para Deus e nunca mais vou beber. A gente vive um dia de cada vez. A gente fala assim, só por hoje, durante 24 horas, eu não vou beber. Amanhã você começa de novo. Só por hoje eu não vou beber. Aí você não bebeu durante aquele dia todo, comemora as pequenas conquistas, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo vencer todo esse desafio. Tá? Perfeito. Obrigada, Elza. Só para a gente encerrar, tem um relato aqui de uma pessoa que diz: meu irmão chegou ao fundo do poço e com a ajuda do AA, ele e mais 2 amigos, entraram no AA e assim superaram. Na verdade, todos os 3 reagiram positivamente. Que bom, né? Isso mostra que tem saída. O que é importante é aceitar, dar esse passo, é querer. Obrigada, Elza.
Obrigada, dona Carmelita, pela sua Nada, participação. querido. Pode encerrar então com a gente, dona Rosa? Eu gostaria de dizer assim que ele foi internado, meu esposo, ficou na clínica internado. Quando saiu, tudo para ele, o cigarro, a bebida, acabou. Mas infelizmente já não bebia, mas 2 anos depois ele teve o câncer e veio a falecer. Mas ele realmente recuperou aquilo que ele poderia, né? Mas a vontade de Deus a gente segura. Mas ele foi um lutador. Quanto à questão do alcoolismo, ele lutou e venceu. Que bom. Tá? Obrigada, viu, pela sua participação, pelo seu relato. Obrigada. Volte mais vezes aqui com a gente no Volto, programa. sim, com certeza. Beijo, gente. Obrigada.